Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados os pontos A com coordenadas 2 e 3, o B menos 1 e 2, o ponto C 4 e menos 2, ponto D 1 e menos 1 e o ponto E com coordenadas menos 2 e menos 1. Determine os vetores formados pelos segmentos. Aí ele está me dando vetores a partir de 2 pontos. Lembrando sempre que o primeiro ponto ele é a origem do vetor e o segundo ponto é a extremidade. Então, para eu encontrar o vetor, né, nesse formato de coordenadas, eu faço a extremidade, ou as coordenadas da extremidade, menos as coordenadas da origem. Então, se eu quero aqui determinar o vetor formado por CB, eu faço as coordenadas de B menos C. Então, eu faço B, quem é B? Menos 1 e 2. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2, menos as coordenadas de C, da origem, que é 4 e menos 2. É isso, né? É B menos C. Então, menos 1 e 2, menos C, que é 4 e menos 2. E aí, fazendo isso, eu tenho menos 1 opera com 4, né? Cada um com o seu, sendo que aqui no meio é menos. Então, eu até posso pensar que é menos 1, 2, mais, como prática, ó, menos 4 e mais 2. E aí faz menos 1 com menos 4, menos 5. E 2 mais 2, 4. E o vetor, então, CB, coordenadas menos 5 e 4. Vetor DB, então, as coordenadas de B, B menos 1 e 2, mais uma vez, menos as coordenadas de D. D está aqui, ó, 1 e menos 1. Na prática, menos 1, 2, troca aqui os sinais, menos 1 e 1. Menos 1 opera com menos 1, isso vai dar menos 2, primeira componente, menos 2, e aqui 2 e 1, 2 mais 1, 3. Então, vetor formado com as coordenadas menos 2 e 3. Vetor EA, origem E, extremidade em A. Então, eu faço aqui o raciocínio A menos E. Coordenadas do A, 2 e 3. Origem E menos 2 e 3 como raciocínio prático. Troco os sinais aqui. 1 e aí eu opero isso. Mais 2 é 4. E 3 mais 1 também é 4. Então tá aí as coordenadas do vetor EA. Coordenadas do vetor AC. Então, primeiro a extremidade, né, C. Então C é dado por 4 e menos 2.
4 e menos 2, menos as coordenadas de A, ó, C menos A. As coordenadas do A é 2 e 3. Na prática, então, 4 menos 2, aí troca aqui, menos 2, menos 3. 4 vai operar com menos 2, 4 menos 2 é 2. E aqui, menos 2 vai operar com menos 3. Menos 2 menos 3, menos 5. Tá aí então as coordenadas do vetor AC. Bom, então antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer uma complementação geométrica a respeito dessa representação aí, né, de vetores através de dois pontos, sendo o primeiro a origem e o segundo a extremidade. Aí eu tenho que fazer aquela diferença. Então vou refazer aqui a letra A, né, para exemplificar isso. Então olha só, a letra A eu quero a representação do vetor CB. Então eu vou colocar aqui, ó, que o ponto C ele é dado por 4 e menos 2, enquanto que o B é dado por menos 1 e 2. E aí lembrando, né, que CB ele é construído fazendo se B menos C, extremidade menos origem. Então o B é menos 1 e 2, menos o C, 4 e menos 2. Lembrando que isso já foi feito, né, na outra lâmina. Eu estou refazendo aqui para comparar com o aspecto geométrico. Então aí eu mantenho aqui menos 1 e 2. Na prática, né, eu posso pensar aqui em soma e aí trocam-se os sinais aqui. Aí o vetor, deixa eu colocar isso, o vetor CB será dado por menos 1 opera com menos 4, menos 5, e aí 2 opera com 2, e aí eu tenho o 4. Ok? Então a minha resposta, né, tem componentes menos 5 e 4. Aí eu vou desenvolver isso geometricamente. Então vou posicionar primeiro o vetor C, que é 4 e menos 2. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui, 5, 6, 7, 8. Menos 2, vai dar muito grande. Então aqui 4. Beleza, 4 e menos 2. 4 e aqui 1, 2, menos 2. Então aqui está a extremidade e o vetor, vou fazer essa cor aqui. O vetor então ele vem até aqui. Então está aqui o vetor que eu vou chamar aqui, ó, o C eu vou chamar de vetor V. Então esse aqui é o vetor V. E aí eu vou colocar agora, representar o vetor B. Aliás, é o vetor B. Menos 1 e 2. Menos 1. E aqui 2. Tá aqui a extremidade. Da origem até lá, vou colocar de outra cor daqui até essa extremidade. E esse aqui então azul, vou colocar aqui, ó, em azul é o vetor que eu vou chamar aqui então de vetor U. Esse aqui é o vetor U. Ok, e aí eu tenho que fazer o vetor CB,
que é B menos C. Lembrando que B é o U, então aqui o U vai manter, ó. Se eu vou fazer B menos C, lembra, o B mantém e eu vou trocar o sinal do C. O que é trocar o sinal do C? É trocar o seu sentido. Então, esse vetor aqui, ó, para mim, é o C, né, que eu chamei aqui, ó, de vetor Vzinho. Então, como ele é menos C, é como se fosse essa operação, como se fosse assim, ó. Deixa eu tirar aqui, como se fosse U menos V. Né? É B menos C, é U menos V. Então, o U mantém-se normal, é o mesmo azulzinho aqui, e esse V vai trocar o seu sentido. E para eu fazer a diferença, eu tenho que transportar esse vetor aqui, ó, a sua origem, para a extremidade do primeiro. Então, eu tenho que posicionar esta origem do V, eu tenho que posicionar aqui, ó, tenho que transportar ele para cá. E, ao mesmo tempo, fazer a troca de sentido. Então, se eu posiciono ele aqui sem trocar o sentido, ele ficaria mais ou menos para cá, ó. Ficaria assim, né? Mas como eu tenho que trocar o sentido, ele vai ficar para lá, ó. Ele vai ficar aqui assim. Então, isso que eu vou fazer, ó. Vamos ver para onde que ele fica. Então, primeiro, olha só. Essa caixinha aqui, ó, eu vou ter que jogar ela para cá, ó. Para mudar o sentido, ó. Consegue ver? Aqui eu tenho, ó, 3 por 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 por 2 para mudar o sentido. E aí eu coloco esse vetor V daqui até aqui, ó. Pá. Vou colocar ele daqui até aqui, ó. Lembra, né, que aqui, ó, tem essa caixinha 2×3. Tem que imaginar que esse vetor aqui, ó, eu estou trocando ele de lugar, botando a extremidade dele aqui e trocando o sentido dele. Então ele vai ficar apontando, ó, para cá, ó. Então esse é o vetor menos V. E se tu observar onde é que ele ficou a extremidade, ficou aqui, ó, vem para cá. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Olha só como casa aqui, ó, menos 5. E ficou aqui 2, 3, 4. Ó, foi até o 4. Olha aqui, ó, até o 4. Tá aqui, ó. Então, realmente, a extremidade dele, do final, porque o vetor ficaria daqui, ó, resposta daqui até aqui, ó. Então, essa aqui seria a resposta. Esse aqui seria U menos V. Então, realmente, fecha, né? Menos 5 e 4. E aqui, menos 5 e 4. Ok? Então, tá aí o apelo geométrico daquela resolução ali de construção do vetor a partir dos pontos origem e extremidade. Ok? Espero que essa complementação também tenha te ajudado. E até a próxima.